Olá! Nessa aula a gente vai tratar de modificadores de acesso. Até esse momento nós vimos que classes... Já falamos sobre modificadores, sobre visibilidade de acesso, pública, privada, package ou friend, depende da linguagem. E até esse momento nossos exemplos trataram as visibilidades ou as propriedades com public e os métodos com public, que é o mais comum. A partir desse momento a gente vai trabalhar com adequação das visibilidades para proteger as nossas propriedades. Aí entra o encapsulamento, encapsular, colocar dentro de uma cápsula a nossa lógica, proteger a nossa lógica. A classe é uma proteção que encapsula a sua lógica interna e garante a integridade de seus dados. Então, ponto principal aqui, olha, a questão de responsabilidade. Novamente a gente vai falar sobre responsabilidade. Trabalhar orientado a objeto é uma questão de pensar em relação a quem é responsável por ter uma determinada propriedade ou executar um determinado método, uma determinada ação. Imagine um sistema com dezenas de formulários onde os CPFs são validados e a função validar CPF deve ser chamada em cada formulário. Onde que nós vamos colocar esta função, né? A gente vai ver que todos os desenvolvedores são responsáveis pelo quê? Por gerenciar todos os dados. Mas aquele desenvolvedor responsável por aquela classe que vai ter o método de validação de CPF, ele deve garantir que o acesso aos CPFs ou alterações de CPF, por exemplo, a definição de uma classe pessoa, onde eu tenho o atributo CPF e o método validar, ele seja usado da forma correta, certo? Então, se eu tiver algo assim, pessoa, igual a new pessoa, e eu permito, olha, p.cpf, então eu provavelmente dentro de pessoa eu tenho um atributo CPF do tipo público. Por quê? Porque eu estou acessando ele direto aqui. Está vendo que eu estou fazendo a atribuição direta para o atributo? Cadê a validação? Sem validação, eu não garanto que esse CPF tem o formato e os 11 dígitos, o mod 11, que é toda uma lógica que é feita para validar que aquele número é correto, real. Não é uma validação do tipo existe. Se você falar especificamente CPF, a não ser que eu faça uma conexão via web service, é um banco de dados que me permita verificar a existência de CPFs ativados. Não, aqui é porque o CPF tem uma regra de validação. E onde está essa validação se eu atribuo direto? É nesse sentido que eu tenho que pensar também na responsabilidade que a própria classe tem de garantir a integridade de seus dados quando encapsula, garante que o acesso seja realizado ou por quem tem o direito de acessar ou de forma a garantir a integridade. Então, as regras de negócio. O que são regras de negócio? São os requisitos que o nosso sistema tem que cumprir, tem que se adequar para que é o negócio em si, o processo do negócio financeiro, compras, vendas, gestão acadêmica, funcione. Então, as regras do negócio devem ser implementadas dentro das classes. Imagina uma conta corrente onde eu tenho propriedades do tipo número, dono, saldo, limite. E eu tenho uma regra que diz assim, olha aqui embaixo está escrita a regra número 1. Quando negativo, o valor absoluto do saldo não pode ser superior ao do limite. Então, se eu tenho, traduzindo o que foi escrito como regra de negócio, o meu saldo, quando negativo, o seu valor absoluto, quer dizer, se eu tenho um limite de R$100, o meu saldo não pode ser em valor absoluto 101. 100,01 já não é aceitável, então eu tenho que ir até uma igualdade no máximo, certo? Vocês podem ver aqui nessa representação do ML, da classe conta, que estes atributos e também os métodos não foram definidos com visibilidade pública, que o sinal seria o mais. Esse sinal de til, de acento do til, ele representa a acessibilidade do pacote. Somente classes do mesmo pacote podem executar essas ações ou acessar aqueles atributos. Como é que eu deveria implementar? Classe conta, tudo a lógica da conta aqui, void sacar. Por que não tem nada aqui, nenhum public, nada? Porque em Java o package, né, o visibilidade de pacote é a padrão. E aqui
a execução de saldo. Passa-se a quantidade ou o valor a ser sacado, diminui-se o saldo menos a quantidade e atribui-se o saldo ao valor de saldo. Então aqui na implementação de conta você pode ver todo o restante da conta, todo o restante da lógica da classe. E no método sacar, aqui ele está por padrão protegido com a visibilidade de pacotes. Em Java é a visibilidade padrão. Você vai ter lá, passei a quantidade, seria o valor, a propriedade saldo da classe, menos a quantidade passada por parâmetro, gera um novo saldo, e o novo saldo atribuído para o saldo da classe. Ah, legal, faço o teste aqui e vai gerar inconsistência. Por quê? Se eu instanciei uma nova conta, atribuí para saldo o valor 1.000, atribuí para o limite o valor 1.000 e mandei sacar 5.000, não posso, vou ficar além do limite, né, negativamente. Então aqui eu já feri a regra de negócio. Então qual que é a forma de implementar aqui no teste a gente já poderia verificar, né? Deveríamos verificar antes de sacar. Então implemento lá, atribuo os valores de 1.000 para saldo e 1.000 para limite, depois de instanciar a conta. Nesse exemplo, atribuo a uma variável valor a sacar o valor 5.000, testo se o valor a sacar é menor do que eu pegar o saldo da conta mais o limite dela, então eu deixo sacar. Está correto? A responsabilidade está com a classe certa, ou na verdade está implementada a regra dentro da classe certa da responsabilidade de testes? Não, né? Ela foi implementada numa classe chamada teste conta. A responsabilidade de garantir a sua regra de negócio, a sua integridade de dados, é da própria conta, da própria classe que detém aquelas propriedades. Então é nesse sentido que você tem que pensar em relação à responsabilidade onde colocar ações para gerenciar dados de propriedades. Então aqui implementação da regra de negócio, imagina agora esse sacar dentro ainda da classe conta, ele mudou para que o retorno seja de um boolean, vai retornar verdadeiro ou falso. Pego aqui, ó, recebo a quantidade, diminuo a quantidade do saldo, ok, eu simulo inicialmente o saque, atribuo a uma variável interna novo saldo, aí eu testo dentro do sacar. Se o novo saldo que vai ser gerado é maior do que, ou maior ou igual que este limite, aqui ele colocou um menos na frente, por quê? Porque com esse menos eu já estou negativando. Se o limite é 1.000, então, e eu estou sacando 5.000, o resultado de saldo que era 1.000 menos 5.000 vai ser menos 4.000. Aqui ele já vai testando. Menos 4.000 é maior ou igual a ou menos 1.000? Não é, né? É falso. Ele vai retornar um falso. Ele não vai entrar ali. Ah, se eu estou mandando sacar 400, 1.000 de saldo menos 400 vai ficar 600. 600 é maior ou igual a menos 1.000? É. Então até o 1.000 de limite, nesse novo saldo aqui, ele deixa entrar na lógica de alterar o saldo e retorna um verdadeiro para quem chamou. Então quem chamar a conta, aqui agora eu estou implementando o teste de conta, a classe. Instancia uma nova conta, atribui 1.000 de saldo, atribui 1.000 de limite. E agora sim, na hora de sacar, vai ser feito um teste. Se o objeto C, que é da conta, executando o método sacar de 5.000 retornar true, retornar verdadeiro, nesse exemplo aqui ele está imprimindo na tela. Consegui sacar. Se não, quer dizer, se retornar falso, quer dizer que não foi feito o saque. Não deu para sacar. Ok? Agora, isto daqui é o que não pode acontecer. Então eu vou colocar C igual a menos 3.000. Não, né? Eu não posso fazer isso, um acesso direto. Então o que eu faria? Vou ter que transformar as minhas propriedades, no caso saldo e outras, como privadas ou protegidas. Não posso deixar acessar. Então o que estava acontecendo? A falta de encapsulamento, que eu falei bem no início da aula. Eu tenho que encapsular, garantir, colocar uma cápsula de proteção em volta das regras de negócio. Então eu tenho que permitir o acesso ao atributo, direto a atributos, melhor.
Ao permitir o acesso direto a atributos, eu vou exigir disciplina dos clientes da classe conta. Quem, professor? O cliente do sistema? Não. O cliente de uma classe é o desenvolvedor, ou melhor, é outra classe que utiliza aquela. Então, a classe caixa, a classe caixa eletrônico, que utilizar uma classe conta quando instanciar os objetos, elas são as classes clientes. Nesse nosso exemplo, a classe teste conta é a classe cliente da classe conta. Então, exige disciplina. Quem utilizar aquela classe deverá obrigatoriamente utilizá-la de forma correta para não gerar inconsistência na regra de negócio. O que é pior, né? Porque isso pode levar a inconsistências. Eu diria que tem uma questão muito pior. Imagina eu ter que ficar fazendo esse teste se posso fazer o saque, não dentro da conta, mas posso fazer o saque que não vai gerar extrapolar o limite da conta, e eu começar a usar isso, fazer esse teste em vários locais do meu sistema, porque a implementação desse teste não está dentro de conta e está fora. O que vai acontecer? Além da necessidade de disciplina, eu estou duplicando o código. E se mudou a regra de negócio, eu vou, nesse exemplo talvez não mudasse a regra, mas uma regra de negócio que muda e esteja duplicada em vários locais, eu vou ter grandes problemas com isso. Então qual é a solução? Impedir o acesso externo ao atributo. Não posso deixar que qualquer outra classe acesse os meus atributos, certo? Então eu transformo meus atributos em privados, e o externo é igual a qualquer outra classe aqui, né? O acesso externo a qualquer outra classe, exceto a proprietária do atributo, a própria classe. Por exemplo, a conta é a proprietária que vai ter o acesso interno do atributo saldo. Quais as vantagens? Os objetos trocam mensagens com base em contratos. O que é um contrato? É um acordo. Que acordo é esse? É a assinatura do método. O que é isso, professor? É como deve ser chamado um método, por exemplo, sacar, e é essa forma de trocar uma mensagem e de garantir que a regra de negócio seja executada pela classe responsável. Modificações das implementações não afetam clientes, né? Por exemplo, adicionar CPMF no saque de conta corrente. É aquilo que eu falei. Imagina se eu estou fazendo teste, se o sacar de conta só tivesse o saldo menos a quantidade, eu teria que fazer, além do teste, se não vai estourar o limite, quando entra um exemplo desse, agora vai ter uma taxa de CPMF para cada saque. Se eu não faço isso dentro do método sacar da classe conta, que é a responsável por garantir essa regra de negócio, eu estou obrigando a todos os pontos de implementação onde sacar é usado, implementar essa regra aqui. Terrível, quebrei a lógica da minha aplicação, a segurança e a consistência da minha aplicação. Então, reforçando o que a gente já falou lá em aulas teóricas, o que é o encapsulamento? Nós usarmos objetos, a necessidade de usar objetos sem saber o seu funcionamento. Eu não quero saber como é que funciona um sacar, eu só quero sacar. E eu quero receber um resultado, se funcionou ou não. Então eu quero saber como usar o método sacar, o que eu tenho que passar de propriedades. E eu tenho que saber o que esperar desse método de retorno. E também esperar qual o resultado dele quando eu mandá-lo executar. Mas o funcionamento real, quantas linhas de código, quais os testes, qual a regra interna utilizada, se está usando subfunções, não interessa. Se houve uma refatoração, agora está mais performático, não interessa para o cliente, para a classe cliente. Então assim também devem ser nossos sistemas orientados a objeto. Assim eu garanto maior manutenibilidade, eu garanto que a manutenção dos códigos são mais fáceis e mais estáveis, e reusabilidade, eu reuso muito da lógica. Eu posso usar o sacar dentro de um sistema de caixa eletrônico, eu posso usar o sacar dentro do sistema de saque mesmo do balcão do caixa com uma pessoa atendendo, eu posso usar o sacar da conta lá no sistema que faz depósito não, saque automático, de repente para transferência para pensão, e sei lá, eu vou usando isso, reutilizando aquela lógica, porque aquela lógica está correta e ela foi implementada em um único local e ela é replicada o seu reuso em todos os outros locais. Então, a implementação do capsulamento segue mais ou menos essa ordem aqui. Tá vendo? Visibilidade private, isso é uma convenção, algo do tipo todas as propriedades, todos os atributos de uma classe devem ser privados. Basicamente assim. E os métodos em geral são públicos porque eles fazem o acesso às propriedades, ok? Então o modificador de acesso está indo nesse sentido aí. Como é que eu faço o acesso para
a propriedade saldo. Ah, professor, mas como é que eu vou saber qual é o saldo se eu quero ler fora? Não tenho que passar por uma regra rígida. A gente já vai ver um modificador de acesso, vai fazer por um método. Tá? Então eu modifico o acesso com a visibilidade. Vejam aqui como mudou a minha análise. Tudo negativo para a conta e para propriedades de conta e tudo positivo para os métodos. Quer dizer, tudo público. Então os modificadores de acesso, eles determinam a visibilidade, como pode ser visível um determinado membro da classe, propriedade ou método, em relação a outras classes. Os 4 níveis que a gente já falou em aulas anteriores, aulas teóricas. O nível public, ou público, private, que é privado ou privativo, protected, que é protegido, e amigo, que é friendly ou package private. Aí depende da regra, da linguagem e assim por diante. Aqui é o conceito geral da orientação a objeto. Então, a regra de bolso do encapsulamento, que é o que eu já falei no slide anterior. Atributos são privativos e métodos são públicos. Isso é convenção para boa prática de implementação de sistemas orientados a objetos. Regra de bolso das regras. Toda regra tem sua exceção, beleza? Professor, nunca vou poder deixar uma propriedade pública? Claro que sim, quando necessário sim. Nunca vou poder deixar um método privado ou protegido ou protected package só para o pacote? Na verdade, isso é mais frequente ainda do que deixar atributos como público. Então, 3 palavras em Java especificam os acessos: public, private, protected. O nível de acesso package private é determinado pela ausência do especificador. Então, em Java, eu tenho um package private, quer dizer, somente as classes que fazem parte do mesmo pacote podem acessar um determinado método ou propriedade. Mas em Java eu não deixo isso explícito, ele é implícito pela ausência de especificador. Em outras linguagens, professor, eu vou falar de PHP, por exemplo, eu não tenho um package private, eu tenho somente 3 níveis de acesso, privado, público e protegido. Onde o protegido, isso é o que acontece nas linguagens, citei PHP em Java também, o protegido, o nível protegido, somente a própria classe e as classes filhas acessam aquele atributo ou aquele membro da classe. Privado, somente a própria classe, nem outras classes do mesmo pacote, nem as classes filhas vão acessar um membro privado. E público, qualquer classe em qualquer canto do teu sistema vai acessar. As palavras que determinam a visibilidade devem ser usadas antes do nome do membro que querem especificar. E não pode ser usada em conjunto. Eu não tenho uma private public nem uma protected private, ok? Então os modificadores são mais ou menos assim. Própria classe, público todo mundo acessa. Própria classe, classe do mesmo pacote, subclasse, classe filha de pacotes diferentes, não subclasse em pacote diferente. O protected, protegido, a própria classe acessa, a classe no mesmo pacote acessa e a subclasse em pacote diferente também acessa, tá? Mas se ela é subclasse, ela herda, ela pode acessar. As não subclasses, quer ver, qualquer outra classe, não pode acessar. E em pacote diferente. A package ou friendly, ela pode ser acessada pela própria classe, pela classe no mesmo pacote. As classes filhas, não importa onde estão, não acessam. Nem outras classes. E a privado, só aqui, só a própria classe pode ter acesso àquele método ou propriedade. Capite? Como é que funciona o encapsulamento? Aqui um teste rápido, né? Private double saldo, public sacar. Se de forma externa, teste de conta, vai tentar instanciar uma nova conta e fazer isso daqui, c.depositar igual a 1000, aqui não está claro se está privado ou público. Agora, quando ela tentar fazer c.saldo igual a menos 3000, aqui nessa linha, como a gente transformou ela em privado, só a própria classe conta pode acessar, objetos da própria classe conta, já explico isso, ele vai dar um erro, não compila, ele vai dizer que saldo has private access in conta, quer dizer que o método ou propriedade saldo tem um acesso privado em conta, somente a própria conta pode acessar. Isso quer dizer, professor, que qualquer objeto de conta, se eu tiver dois objetos, C igual a new conta e D igual a new conta, vamos falar uma outra letra. C1 igual a new conta e C2 igual a new conta, quer dizer que C1 pode acessar o saldo de C2. Não.
Quando a gente diz a própria classe, a gente quer dizer o próprio objeto instanciado acessa as visibilidades privadas. Eu não posso deixar um objeto, mesmo que da mesma classe, C2 acessar saldo de C1 diretamente. Por quê? Porque ela é private. Espero que isso tenha ficado claro. Separando a interface e implementação. Como assim? Em orientação a objeto é fundamental o ocultamento de informações. Ocultamento não, encapsulamento, né? A proteção. Então a estrutura interna fica inacessível, não precisa se saber qual é a estrutura interna de uma classe para utilizar ela. Então a interface do objeto é pública. Tudo que for público fica explícito para que externamente seja utilizado. Então o que é uma pilha? Eu não sei como foi implementada uma pilha, essa classe que é uma pilha. Eu sei que eu consigo empilhar, que eu consigo adicionar objetos, eles vão para o topo da pilha e quando eu retirar eles saem do topo da pilha. Como foi implementado internamente? Com uma estrutura de lista, de vetor, com arrays, com outra maracutaia que o desenvolvedor fez internamente no código? Não sei. Para mim interessa que a classe e os seus contratos, a sua interface, adicionar, retirar ou qualquer outro nome, funcione da forma como está descrito. Então é aí um exemplo, né? Ocultamento de informações, de novo, é encapsulamento. Então a classe pilha, olha só, uma propriedade de elements, não importa o nome, foi declarada como um vetor, tá vendo internamente? O construtor é uma pilha, inicia com 10 e 10, o vetor, e quando eu tenho o método empilhar, eu sei que se eu passar um objeto para o método empilhar, ele vai adicionar no topo da pilha. Como exatamente vai fazer, eu não sei. Quem estiver usando de fora não sabe. Quando for pedir para desempilhar, só sabe que vai retornar um objeto. Que tipo de objeto que eu posso colocar? Que tipo de objeto que eu posso receber? Qualquer um, porque object é pai de qualquer objeto dentro de Java. Então qualquer tipo de objeto pode ser empilhado e desempilhado. Quando eu mandar desempilhar, eu sei que vai ter que vir o topo da lista, o topo da pilha. Como que a implementação fez isso? Teoricamente eu não preciso saber. Aqui a gente está vendo que a lógica está pegando o elemento da última posição, né? O tamanho do vetor menos 1. E jogando para o objeto e daí removendo o elemento que estava na última posição. E retornando esse objeto. Desempilhou. Então essa é a lógica para essa classe que empilha e desempilha. Qual é a interface da classe? Qual é a interface para ser utilizado? Qual é o contrato? Os contratos são esses. Quando instanciar não passa nada, então, porque o método construtor não tem nenhum atributo. Quando empilhar não se recebe nenhum retorno e eu sei que eu posso passar um objeto. Quando desempilhar, eu sei que eu retorno um objeto. Essa é a interface, é isso que se enxerga externamente dessa classe e é assim que ela pode ser utilizada. Se eu mudar a implementação, olha só. Eu criei agora uma implementação de pilha, onde eu tenho um linked list, uma coleção de lista interligada, certo? Eu tenho a pilha que instancia uma nova linked list, aqui ele vai ficar sem um limite de tamanho, não precisei passar o 10 e 10. Vou empilhar um objeto, ele vai dar um add first, quer dizer, coloca na primeira posição, e vou desempilhar, aqui ele está removendo o first do Elens. Para as linked list, o remove first retorna o objeto removido. Então, já estou removendo e retornando ele. Nossa, professor, mudou totalmente. Mudou. A estrutura usada interna é outra, a lógica é outra. Isso quer dizer que quem está usando o método, a classe pilha e os métodos empilha e desempilha, vai ter que alterar toda a sua lógica. Não. Mudou alguma coisa na chamada? Mudou a assinatura dos métodos? A interface dessa classe mudou? Não mudou. Então não importa a implementação, foi corretamente encapsulada. Foi feita uma refatoração da classe, ela deve estar melhor, mais fácil de gerenciar e de dar manutenção, mas os clientes que a utilizam não sofreram nenhum tipo de necessidade de alteração. Ok? Então, a ideia é de programar para interfaces, pensar que a interface de acesso de mensagens deve se manter estável e internamente eu posso refatorar. Aqui uma dica, né? Programe para interfaces, não para implementações.
você consegue aprender bastante lendo esse livro aqui, o Design Patterns, do Eric Gama, que é um clássico da nossa área. Exemplo com o CPF, então, lá naquele nossa classe cliente agora, onde eu tenho métodos privados, propriedades privadas, todas elas, nome, endereço, CPF privado, idade privada. Eu não acesso mais, eu não atribuo um CPF mais diretamente. Eu não posso mais fazer C igual a new cliente, C.CPF igual a CPF. Não vai dar certo, ok? Então eu tenho um método de acesso a CPF, que define CPF, que aqui foi chamado de muda CPF, onde eu recebo o CPF. Aí eu faço uma validação do CPF, se validar eu atribuo o CPF. Aqui, nesse exemplo, o método de validação é interno e privado do cliente, somente é usado pela própria classe. Ele valida o CPF, daí uma série de regras aqui. Se falhar, vai lançar um erro. Se não falhar, ele atribui o CPF. Ok? Olha aqui a pergunta. Se um dia não precisar mais validar CPF para pessoas com idade acima de 60 anos, e agora? Vou ter que mudar toda a implementação onde eu tenho atribuição, onde eu chamo muda CPF. Não vou ter. Eu só venho nessa única classe, crio lá dentro do valida CPF, testo a idade, se for maior que 60, nem valido, deixo passar. Pronto, resolvido. Todo mundo que usa a classe. Os 5.000 linhas de código que usam o método muda CPF não precisam ser alterados. E se eu precisar acessar um atributo, se eu preciso lá de fora, lembra que eu falei da conta? E se eu precisar testar, ver as contas, mostrar numa tela a conta? Simples. Eu crio um método público para isso. Olha lá que bonito. Versaldo é o nome desse método nesse exemplo. Então, quando qualquer classe de qualquer ponto do sistema, que não seja a classe conta, e precisar ver o saldo de uma conta, vai instanciar aquele objeto e vai pedir lá, por exemplo, c ponto igual a new conta, c igual a new conta, c ponto versaldo retorna um double, que é o valor do atributo saldo. E é assim que a gente faz. Se eu precisar alterar o limite, veja que beleza aqui nessa regra. Eu nunca altero o saldo diretamente. Eu não corro o risco de ter um saldo como public e uma classe de qualquer outro ponto tentar fazer uma alteração direta do saldo sem passar pelo método sacar. Só posso alterar saldo se passar pelo método sacar. Essa pode ser a regra. E eu garanto como visibilidades que não deixam acessíveis as propriedades, só por métodos que garantem a consistência dos meus dados, a integridade dos meus dados. Um pouquinho mais para frente. Pojos, o bom e velho objeto Java. Pojo é Plain Old Java Objects. Essa é a tradução. Objetos Java, os bons e antigos. Plain significa raso, significa simples, puro, dependendo do contexto. Então, o Plain Old Java Objects é o bom e velho objeto Java, uma tradução livre. Então, os atributos vão ser sempre privativos, é aquela regra que a gente já definiu. E se precisarem ser lidos ou alterados, a gente deve prover, escrever métodos gets e sets. E isso é uma convenção mundial, inclusive para o Brasil. Você não vai dizer acessar, alterar e recuperar ou alterar e ver. A gente tem o costume, inclusive em outras línguas, de atribuir, criar métodos que acessam as propriedades, mesmo que não exista uma lógica de testes para uma determinada propriedade, eu não deixo ela pública. Isso é uma convenção mundial. Está vendo aqui? Por exemplo, nome não tem nenhuma regra para ser cumprida. Mesmo assim, nome é uma propriedade privada e eu crio um método get com o nome da propriedade getNome e um outro método set com o nome da propriedade setNome, onde set recebe um parâmetro sempre que vai ser atribuído para aquela propriedade. E esses dois métodos ficam públicos. Então, os gets e sets me garantem o acesso. Quando é um booleano, tipo da propriedade, a gente é um costume usar o is para acessar, para ler. Em vez de pegar um get, a conta está ativa, o cliente é ativo, em vez de eu colocar get ativo, eu crio um método chamado isAtivo. Eu não vou entrar na seara de, eu deveria falar isActive e escrever tudo em inglês ou não. Nós estamos no Brasil, cada equipe decide a língua em geral que vai escrever o seu código, o nome de propriedades e tudo mais, ok? Mas a questão do get e set é uma convenção que você vai encontrar em qualquer canto, em qualquer equipe, em qualquer literatura, em qualquer linguagem.
em qualquer língua. Tá? Em geral, IDEs geram esses métodos automaticamente. Você tem um método de refaturação, você criou as propriedades, a IDE consegue identificar e você pode ir lá e dizer, gere gets e setters, e ela gera tudo para você. Ah, professor, eu tenho 20 propriedades, vou ter que escrever 40 métodos de gets e sets, e a grande maioria é um acesso direto. O IDE agiliza isso para você, a interface de desenvolvimento. Muito bem. Aí o bom e velho... A boa e velha orientação. Planeje bem a interface da classe para que você não tenha que alterar ela e não quebre a implementação de quem está usando a tua classe. Então é importante observar que o método getAttr não tem necessariamente que retornar apenas o atributo ATR. Né? Não cria automaticamente métodos de gets e set para todos os atributos, porque para alguns não fazem sentido. No exemplo lá que eu já tinha citado, o limite, por exemplo, faz parte do saldo. Então, quando eu faço um get saldo, pode ser que eu esteja retornando saldo mais limite. Eu não preciso... O que está sendo escrito e tentado passar nesse slide é... Os gets não precisam ser necessariamente exatamente o valor daquela propriedade. Ela pode ser um cálculo, um teste e um resultado de uma lógica para aquele contexto de informação. E nem todos os sets são necessários serem implementados. Não tem lógica eu usar um set saldo. Talvez a primeira vez, mas eu poderia fazer o quê? Iniciar todos os objetos, um novo objeto de uma nova conta, que depois vai ser persistido, sempre com saldo zero. E se eu quero alterar o saldo, ou é o depositar ou é o sacar, métodos que alteram o saldo. Se eu quero consultar o saldo, get saldo, mas eu nunca teria um set saldo, porque não tem lógica eu setar, né, definir um saldo que seja diferente de zero, mesmo depois que ele começa a existir, ok? Finalizando agora a nossa aula, para ela não ficar muito extensa, temos uma continuidade desta mesma aula remota, então não esquece aí de se inscrever no canal para assistir mais aulas, receber informações de quando novas aulas estarão disponíveis. Escreve aí nos comentários o que você quer, o que está precisando, tirar dúvidas ou quais os pontos de conteúdo são necessários novas aulas. E não esquece de dar uma olhada na descrição aqui que eu tenho material, indicação de links de referência e até mesmo das aulas que fazem parte de toda a ligação. Bons estudos!